Boa tarde, colegas, psis valiosas. Feliz Dia das Mulheres. Para quem vai conseguir entrar aqui no ao vivo, para quem vai assistir no replay. Eu acordei com uma vontade de abrir essa live hoje, né? Organizei tudo para isso, para vir aqui conversar com vocês sobre esse momento, mulher, psicóloga, mãe, profissional, empresária. Um momento para refletir. Quero trazer aqui a minha reflexão. Sei que a maioria das visualizações fica para o replay. E acredito que nesse último mês eu fiz uma reflexão. Oi, Michael. Uma reflexão da minha gestão do mês de fevereiro e deixei no grupo da ambiência um desafio de aumentar o faturamento do mês de março em 30%. E gostaria de refletir aqui hoje o que isso significou em propor esse desafio em um grupo de psicólogas mulheres que buscam a autovalorização em si mesma, né? A gente muitas vezes fala do externo, quando a gente busca valorizar o nosso trabalho, precificar, a dificuldade que a gente tem de precificar o nosso trabalho. E eu percebi, colocando esse desafio no início do mês de março, mês da mulher, né? Hoje, o Dia da Mulher, por isso que eu quis trazer essa live, principalmente para quem também vai assistir no replay. Bem-vindos a quem está aqui ao vivo. Então, esse desafio do aumento do faturamento em 30% me fez refletir sobre o cenário atual da representação feminina na nossa sociedade, né? Eu tô aqui com 2 roteiros, um escrito e um no computador. Eu faço no computador, mas eu sou do manual. Então, esse significado da mulher forte, da mulher que não precisa de ajuda, né? Dela se posicionar, dela se defender, dela se colocar. Mas, ao mesmo tempo, chegamos ali no momento de precificar o nosso trabalho e a gente mantém aquela crença da faculdade, né, que ainda gera um desconforto sobre falar de dinheiro e precificar o nosso trabalho. Então eu quero dar as boas-vindas para quem está aí ou quem vai assistir no replay, e eu quero trazer aqui esse desconforto de mulheres que buscam essa representação. Oi, Thaísa! Que buscam essa representação na sociedade, mas que no momento da gente colocar o preço no nosso trabalho, a gente sente insegurança, né? E aí vem um Reels que eu postei essa semana e que teve ali uma grande visualização, mas poucos comentários, poucas interações, que é o que muito acontece com o meu conteúdo. Por quê? Porque gera reflexão, toca na dor. E muitos profissionais têm medo de expor a sua opinião também, porque a nossa categoria tem muito mimimi, né? Eu usei esse termo, muito mimimi, e realmente temos pessoas que defendem a bandeira do pensamento PIS do SUS, é acolhimento, é amparo, é resolver problema da pessoa, mas isso é nos estágios que a gente aprende, onde os estágios não são clínicas particulares, né? Então, para quem chegou agora, eu quero explicar um pouquinho da minha história. Eu sou Cícera Gavioli, eu sou psicóloga clínica há 13 anos, eu trabalho com gestão de saúde mental há 13 anos. Eu sou mentora de psicólogas e hoje eu ajudo as psicólogas a construírem essa carreira e se autovalorizarem. Por isso eu chamo de psis valiosas, para a gente trabalhar a nossa autovalorização. Porque muitas vezes a dificuldade de olhar para a tabela de preços do Conselho Federal de Psicologia não é o valor que está lá, é a forma como a gente se olha, né? Hoje eu falo de uma forma muito aberta sobre essa questão da precificação, mas sim, eu já passei pelo mesmo medo, né? O pensamento, a crença de escassez financeira na vida das pessoas
e nos deparando de uma pessoa que tem essa mesma escassez e precisa do nosso serviço, e a gente não poder ajudar, né, traçar essa ideia de não, porque o valor não bate, sou eu que coloco esse limite, é um pensamento, meu Deus, isso me coloca num choque de crença entre pessoa, mas por isso que nós precisamos ter uma carreira muito bem traçada, muito bem estruturada. Por isso que nós vamos falar de estrutura do consultório. Porque quando a gente vai olhar a nossa história, por exemplo, eu me formei numa universidade particular, bolsista, uma parte, né, e uma parte meu pai pagava. Meu pai pagou a minha faculdade coletando papelão no centro de Campo Grande. E eu nunca escondi isso de ninguém. E eu estou aqui falando de gestão, de financeiro, de olhar, de estrutura do seu consultório. E tá tudo bem. Nada contra os profissionais que trabalham para amparar as pessoas com vulnerabilidade social, que tem essa exclusão social. Tudo bem, cada um tem o seu papel, mas o seu CPF não precisa resolver o trabalho do Estado. Não é o seu trabalho resolver algo que é responsabilidade do governo. Então hoje eu quero que você saia daqui uma psicóloga que entenda, você não precisa trabalhar muito. Porque eu trabalhava muito e ganhava pouco. Mas a partir do momento que a gente consegue olhar para a ideia de que estudar a abordagem, fazer supervisão, ser ética, ser excelente no nosso trabalho, vai encher a nossa agenda. Mas se a gente não olhar para o financeiro, se a gente não olhar para a estrutura e para a gestão, para as planilhas, para os resultados, para as métricas, não falar sobre dinheiro, nós não vamos conseguir chegar a um resultado satisfatório. Você vai se sentir cansada, estagnada, trabalhando muito, com um retorno financeiro que não te sustenta e não sustenta os seus objetivos de vida, né? Dentro do meu percurso de 13 anos, a maternidade foi quem me deu o start para poder olhar para minha carreira e entender se era isso mesmo que eu queria. E tomar as minhas próprias decisões. Então, o que te impede de ganhar dinheiro, de falar de dinheiro, de pôr preço no seu trabalho, não é o CRP, não é a sua cidade. E nem a concorrência. O problema está na gestão. O problema está na forma como você organiza a sua clínica, o seu consultório de saúde mental. Gestão, ela não existe para tirar o acolhimento e a humanidade do atendimento psicológico. Porque se a gestão não acontece, você se desorganiza, você não consegue manter o seu paciente por muito tempo. Porque você não vai conseguir olhar para a agenda, para tudo que ele precisa de você. Porque ele também precisa de critérios, de direção e de estratégias. Bom, e aí falando sobre números, a partir do momento que eu comecei a falar de gestão, a partir do momento que eu comecei a olhar para números e falar abertamente aqui no Instagram, eu percebi que muitas pessoas se assustaram e a ideia é que a gente tenha um método. Ser psicóloga valiosa não é sobre trabalhar mais e nem sobre ter o valor mais caro da psicoterapia na minha cidade, mas é trabalhar essa ideia de que eu preciso me autovalorizar. É exatamente assim. Comigo também foi após a maternidade, a decisão de não aceitar mais convênio. Maravilhosa, Thaís, é isso mesmo. Por quê? Porque nós precisamos olhar para os nossos objetivos. A maternidade desencadeia isso no nosso pensamento, né? Sai do âmbito e eu crio coragem. Eu paro de drama. Eu saio desse drama da psicologia, que é querer acolher todo mundo e resolver a vida de todo mundo que está em situação de vulnerabilidade. É isso que eu vejo, né? Eu penso isso.
não vou conseguir resolver o problema de todo mundo que está em situação de vulnerabilidade. Eu preciso resolver o meu problema. Eu quero pagar a escola do meu filho para ele não ter que ir para uma escola pública. E como que eu vou fazer isso? É uma escolha, é uma decisão, é um critério de vida. Esse é o meu. Esse é o meu. Nada contra os pais que colocam. Pode ser que um dia meu filho precise estudar em escola pública? Pode ser que ele consiga, que ele precise. Né? Pode ser que ele precise. Mas enquanto eu conseguir, é um critério. É um critério de vida. E a maternidade nos tira desse comodismo, dessa zona de conforto. E aí a gente vai em busca de, preciso estruturar melhor a minha carreira, porque agora não é mais só sobre mim. É sobre quem eu coloquei no mundo também. São sobre os CPFs que eu coloquei no mundo. Então eu coloco aqui que essa ideia de se sentir segura no momento de você vender o seu produto de saúde mental, que é principalmente a psicoterapia, o que precisa existir para você aumentar o seu faturamento em 30% no mês de março, é ter método, é saber a estrutura de como aumentar essa previsibilidade. Na primeira semana do mês eu já bati a minha meta de 30%. Por quê? Eu falei 30% em cima do mês de fevereiro. Fevereiro foi um mês incomum para mim. Eu tive problemas pessoais, então meu faturamento deu uma caída em cima do meu planejamento. Mas nós temos a previsibilidade, é por isso que eu coloquei a ideia de você aumentar 30%. Quanto cobrar, como estruturar essa agenda, como posicionar o seu trabalho para você poder não precisar só pensar em atrair paciente, mas também atrair novos pacientes, para você não depender da sorte e somente de indicações. Então, o desafio que eu quis aproveitar esse ponto, né, de aumentar esse faturamento, eu precisava ajustar algumas coisas. Então, eu trouxe para a ambiência, trouxe aqui para os stories também, estou trazendo aqui para a live, que é sobre recuperar o dinheiro que a gente perdeu, que a gente deixou de ganhar, que ele bateu na nossa porta e a gente não soube lidar e resolver os problemas dentro dessa situação. Agora, eu quero que você faça o exercício comigo. Você vai pegar a sua agenda de fevereiro, vai olhar para ela e perceber quantas sessões foram canceladas ou desmarcadas por você, mas principalmente pelos seus pacientes. Vamos olhar lá que vai ser em torno de 15 a 20% das sessões agendadas não aconteceram. E esse é o dinheiro da psicóloga que ficou no ar, que desceu pelo ralo. A maioria das psicólogas que eu conversei da ambiência conseguiram chegar a essa porcentagem de 15 a 20%. Então, se você só olha para o problema, se incomoda com ele e não busca resolver, ele vai continuar existindo em todos os meses. Se você tem faturado 10 mil por mês, com a sua agenda completa, todos os dias de atendimento, atendendo a quantidade de pacientes que você já estipulou para você, e você perde 20% em cancelamentos e faltas, você deixou de faturar R$2.000 por mês. R$2.000 indo pelo ralo. É um dinheiro que você preparou sessão, é um dinheiro que você reservou horário, que você deixou de acrescentar outros trabalhos, outras pessoas, né? Agora você vai multiplicar por 12. Vão ser R$24.000 no ano, evaporando da sua agenda. E quase ninguém te ensina como resolver esse problema. Eu vou trazer aqui 3 regras práticas para o psicólogo olhar e tentar resolver isso. 1. As regras de cancelamento. Como que você está fazendo essas regras de cancelamento no momento do seu contrato? Não é uma regra implícita, não é o óbvio. Todo mundo sabe que se você marca uma consulta com um psicólogo e não vai, essa sessão é cobrada. É sim, é muito falado, é muito questionado. Oi, Kitty. Oi, Cacá.
É sim muito falado, a maioria das pessoas já sabem, mas é importante ter um contrato. O paciente precisa saber que o cancelamento, com menos de 24 horas do horário agendado previamente, é considerado uma falta remunerada. Ele vai pagar. É importante ter os seus critérios como empresa ali, resolvido, estruturado. Existem meios, muitos, eu vejo o comum, né, é falar um contrato falado, um contrato assinado, mas hoje em dia nós temos muitos meios, as inteligências artificiais estão aí, como trabalhar com elas, como utilizar elas a nosso favor. Bom, você pode montar o manual do seu paciente e ali você colocar as regras da sua empresa e os acordos que você fez, os acordos personalizados no momento do agendamento desse paciente. O segundo ponto são as confirmações de sessão. Existe ali um outro mimimi do psicólogo que não deve confirmar a sessão, o paciente precisa ser responsável, ele precisa dar importância para a terapia. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos em 2026. Tantas coisas distraindo as pessoas. Quando colocaram essa regra lá na faculdade, não existia nem celular, nem internet direito, distraindo as pessoas. Então precisa sim, isso não interfere no vínculo e nem na sua excelência técnica de atendimento se você colocar uma IA para confirmar a sua sessão sem tomar o seu tempo, com 24 horas, 25 horas antes. Eu coloco estratégico, 25 horas antes. As minhas mensagens chegam. Oi fulano, tudo bem? Passando para confirmar a nossa sessão de amanhã, X horário. Só isso já reduz muitas desmarcações. E esse dinheiro que está indo para o ralo. E o terceiro ponto é você olhar para a sua agenda e não depender dela. Não depender só de quem está ali naquela agenda. Tenha uma lista de espera. Então, para você que está assistindo no replay, tenha a lista de espera. Pegue aí já o seu lápis, a sua caneta, o seu papel e já anota. Lista de espera, horários flexíveis, porque aquela crença de que precisa ser sempre o mesmo horário, hoje em dia não vale mais. Isso daí já está resolvido. Não tem como o psicólogo querer que toda segunda-feira, às 1h da tarde, o mesmo paciente vai estar lá, olha, fielzinho. Hoje isso daí não vale mais. A gente precisa ter flexibilidade na nossa agenda, principalmente se você vai atender pessoas que conseguem pagar um valor que precifica o seu trabalho, que está próximo à tabela do CRP ou que está dentro da tabela de honorários do Conselho Federal de Psicologia. Essa pessoa tem uma vida e hoje a vida ela está muito corrida. Hoje ela consegue falar assim, oi Cícera, eu não vou conseguir nessa segunda, vamos tentar remarcar? E tá tudo bem? Isso é acolher, isso é ser responsável tecnicamente com o processo terapêutico do seu paciente, que não vai conseguir na segunda, mas você pode colocar na quarta, na terça, na sexta. Então é ter horário para remarcações, horários flexíveis na sua agenda. Pacientes que possam ocupar um horário que não deu. Alguém desmarcou em cima da hora e você tem uma listinha ali. E esses pacientes podem ser os quinzenais, podem ser os mensais, sessões manutenções, quem está pedindo remarcação, quem está pedindo horário extra. Você tem essa organização aí? Porque essas três regras evita o buraco na agenda no meio da semana e que leva o seu dinheiro para o ralo. Então, só com essas 3 regras, o seu faturamento de março já aumenta de 15% a 20%. E aí eu te trago para você refletir sobre esse desafio dos 30% de aumento. Não é trabalhar mais, não é aumentar mais quantidade de atendimentos, mas é você olhar para a sua agenda e entender qual que é o valor da sua sessão e o quanto você realmente está cobrando. Porque se tem paciente ali que você já tentou reajustar, tá aí um outro ponto para aumentar o seu faturamento. Se você não reajusta, olha para ver se não está no momento de reajustar o valor. Se você já tentou reajustar
não conseguiu, manteve. Tentou reajustar, não conseguiu, manteve. Vale a pena pensar se esse é o paciente para estar na sua agenda. Porque você precisa olhar como psicóloga empresária e não como psicóloga do SUS que precisa resolver o problema de vulnerabilidade financeira desse paciente. Eu sei que isso dói, eu sei que eu vou ser julgada, porque eu sempre fui julgada por me posicionar dessa forma. Se você quer ser psicóloga empresária, infelizmente, você não vai ser psicóloga de quem não consegue pagar o seu trabalho, de quem não consegue te ajudar a pagar a sua pós-graduação, a sua roupa. Se você quer precificar a sua sessão, não tem como você ficar usando roupinha da Shein. Pronto, falei. Certo? Tô pronta para os julgamentos e tá tudo bem, a gente resolve isso na terapia, né? Psicóloga que quebra não é por falta de técnica, é por falta de gestão. Se você conectou com esse conteúdo, se você achou, assistindo aí no replay, que fez sentido para você, comenta aí no comentário 30%, que eu quero saber se você topa concluir esse desafio no final do mês comigo. Eu vou te mandar um checklist para te ajudar a organizar esse aumento de faturamento em 30%. Eu sei que muitas vezes vocês chegam aqui no meu perfil por conta de algum vídeo, de algum post mais polêmico, ou simplesmente por falar de dinheiro, porque é muito difícil você encontrar psicólogo que fala de dinheiro hoje em dia. A verdade dói, mas ela precisa ser dita. Ela precisa ser dita. Então eu quero te perguntar duas coisas. Quem é que sente que trabalha muito, mas não vê a cor do dinheiro no final do dia? E quem aqui tem medo de se posicionar como empresária por medo do julgamento dos seus colegas? Porque assim, aqui a gente não tá sozinho, tá? Eu mesma posso te garantir isso, porque eu mesmo sinto e já senti muito isso, hoje menos. Então, para quem chegou através da live ao vivo, para quem está assistindo no replay, eu sou Cícera Gavioli, sou psicóloga e mentora de psicólogos. E hoje eu ajudo as psicólogas a estruturarem o seu consultório de forma rentável, lucrativa, aprendendo a se posicionar, a estruturar os setores do seu consultório. Então eu vou falar aqui hoje para você não ficar batendo cabeça sozinha. Pega a sua caneta e anota. São 6 setores imprescindíveis para que ele esteja funcionando de uma forma onde você tenha uma empresa e não só um bico que você faz um dinheiro extra. O seu consultório precisa ter logística de agenda, precisa ter um setor de produto, olhar, qualificar ali a técnica, o comercial, que é o marketing, e as vendas. Precisamos falar de vendas e perder o medo de vender e de divulgar, porque marketing não é antiético. Antiético é você tentar resolver um problema que não cabe a você. Aí você começa um processo, não sustenta ele, isso é ser antiético. Logística, produto, comercial, administrativo, financeiro, contábil, suporte e pós-venda. Como funcionaria todos esses setores em um simples consultório de psicologia, onde eu alugo uma sala uma vez por semana, ou eu atendo só online, tenho 3, 4 pacientes ou só um paciente. Todos esses setores devem existir. E eu vou falar sobre eles em um outro momento na live do mês que vem, certo? Bom, você não precisa ficar batendo cabeça sozinha para tentar resolver esses problemas do seu consultório. Na minha bio tem o link do diagnóstico estratégico gratuito, porque lá eu vou olhar para você, eu vou te escutar,
Vou entender o seu momento e te ajudar a montar uma estratégia para os próximos 3 meses e também para você alcançar o aumento de 30% do faturamento do seu consultório. Porque eu demorei 13 anos para conseguir estruturar esse método. E, sinceramente, eu não quero que você demore tudo isso também. Então, mês que vem, eu vou falar sobre os setores do consultório de psicologia na live do mês. É uma live por mês que eu estou planejada para trazer aqui. E eu quero agradecer imensamente quem ficou por aqui até o final. A Kitty ficou por aqui. Um beijo, saudades. Obrigada pela força. E quem está assistindo no replay, pode comentar, pode mandar no direct. Eu estou aqui. E quero desejar aí um feliz Dia das Mulheres para as Piscis, para as empreendedoras que estão buscando se posicionar e se colocarem como mulheres fortes. Mas em algum momento, o ser humano também precisa de ajuda. Um beijo e bom final de domingo.